24. Salmos de número 24. Meus amados, um dos salmos que realmente é muito lindo, porque é um salmo completamente messiânico. E dentro desses 10 versos nós vamos perceber a majestade que Davi, ele escreve sobre um Deus, um Jesus Cristo, na verdade, que nos redimiu, que nos salvou. E o Salmos 24 diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Este receberá do Senhor, olha que coisa linda, a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Vamos responder: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? O Senhor. Ele é o Rei da Glória. Pai Celeste, aplique em nosso coração a Tua palavra. Palavra, Senhor, que tanto carecemos, que tanto precisamos. Palavra que alimenta a nossa alma. Palavra, Senhor, que nos dá coragem. Palavra, Senhor, que nos dá vitaminas espirituais. Palavra, Senhor, que cura o nosso coração. Palavra que nos ajuda a discernir os pensamentos. Palavra, Senhor, que nos ajuda a entender os Teus desígnios e propósitos. Palavra viva é a Tua Escritura. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, dentre tantos outros salmos, o Salmos 24 é considerado um salmo também messiânico, porque ele não está falando de um contexto atual, apesar que tudo tem a ver, mas ele vai descrever o enredo da salvação para nós seres humanos, e a maneira e essa graça de Deus derramada, que ela é respondida a tantos aflitos, tantos seres humanos abatidos. Inspirado por Deus, Davi escreve esse salmo. Não foi ele, meus irmãos, quem teve a belíssima ideia ou a poesia de cantar esses salmos ou de escrevê-lo, mas o salmo revela a exaltação desse Jesus que é sobre nós. Ele vai, a partir da sua escrita, manifestar um único Senhor, Jesus Cristo, que foi contra a morte, lutou contra todas as armadilhas, venceu o pecado, com a sua ressurreição, trouxe remissão a nós pecadores. No entanto, nós vamos perceber também que nesse salmo, Davi indaga ou pergunta: quem é que pode subir ao Monte Santo? Quem são essas pessoas que seriam privilegiadas para se assentar à destra de Deus? Quem são as pessoas que serão, meus irmãos, abençoadas de estarem face a face com Deus, desse glorioso Senhor? E aqui ele coloca também um desafio aos nossos corações, em relação que precisamos enxergar Cristo
não apenas como um homem, como algumas religiões o tratam, como um grande profeta, um grande exemplo, mas para nós cristãos, Ele é realmente o nosso Salvador, e Ele, meus irmãos, tem toda a honra e majestade de estar assentado no alto e sublime trono, chamando assim os seus filhos, os filhos de Deus, ao arrependimento. Nesse contexto, por que ele escreve assim? Na ocasião, meus irmãos, que Davi estava vivendo, alguns comentaristas colocam, ou acredita-se, diante de muitos pesquisadores cristãos e teólogos, que o momento da escrita de Salmos 24 é justamente fazendo referência ao livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6. Mas o que acontece antes? No livro de 1 Samuel, capítulo 4, a arca de Deus é tomada, é retirada do ambiente de Israel. A arca de Deus, ela é usurpada pelos filisteus, que vencem Israel, que vencem o povo de Deus, no momento em que o profeta Eli está totalmente longe da presença de Deus, em que seus próprios filhos, Ofni e Finéias, abandonaram todos os requisitos como sacerdote, ao ponto dos filhos de Eli fazerem dos sacrifícios, dos cordeiros que eram levados para o sacrifício, das pombas, daqueles que não tinham dinheiro para comprar o cordeiro, mas compravam pombas para o sacrifício no altar do Senhor, para que pudessem ser perdoados por Deus. Eles faziam, meus irmãos, literalmente, dos sacrifícios, o churrasco do seu dia. E quando a gente se reporta para o livro de 1 Samuel, a gente sabe que o enredo dessa história culmina na morte de Ofni e Finéias, ao ponto de que quando o seu pai, profeta Eli, ouve que além dos filhos estarem mortos, porque, meus irmãos, o fato, entendam bem, dos filhos estarem mortos, já não era surpresa para Eli, porque um profeta já havia dito a Eli: os seus filhos morrerão, e no mesmo dia eles morrerão. Mas o grande espanto do profeta Eli, além da trágica morte dos seus filhos, é ter ouvido que a arca do Senhor, a arca do Deus poderoso, fora tomada pelos seus inimigos. E diz as Escrituras, no primeiro livro de Samuel, que a sua nora, ao ouvir que a arca do Senhor foi tomada, ela, meus irmãos, grávida, já entra no processo de parto, e ali, meus irmãos, concebe o filho, e chama o seu filho de um nome que eu considero um significado terrível para o contexto de Israel: Icabode, ou Icabou. Foi-se a glória de Deus em Israel. A arca era a representação da presença de Deus para Israel. Não é que a arca era venerada ou era um objeto de adoração, mas a arca representava a presença de Deus para Israel. E voltando ao texto de Salmos 24, então acredita-se que, ao escrever esses salmos, os comentaristas dizem que estava justamente no momento de júbilo, porque nesse contexto de 2 Samuel capítulo 6, o que ocorre? A arca de Deus está voltando para Israel. A arca do Senhor agora volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E diz as Escrituras Sagradas, nos primeiros versos do capítulo de número 6 de 2 Samuel, Davi está jubilando, Davi entra dançando, Davi entra se alegrando, e todo o povo se alegra, porque a arca do Senhor voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Há júbilo, há pranto, há alegria. A atmosfera, o ambiente daquele lugar era um ambiente de alegria. E dentre isso ele escreve esses salmos, diante da prioridade que o rei Davi tinha, de recuperar a arca, representando a presença do Senhor, retornando para o povo. E ele celebra a êxito em sua missão.
O povo se alegra, Davi está alegre, Davi se regozija, Davi, meus irmãos, está exultante, ele está no meio do povo, e expressa a sua alegria, e foi justamente neste momento, acredita-se dentro desses salmos, ser um salmo messiânico, porque simboliza justamente o retorno, a volta do rei. Assim como a arca volta para Israel, Davi profetiza também que o Rei da Glória é vencedor e Senhor. Diante disso, meus irmãos, desses salmos, ele primeiro revela o poderio da criação de Deus. Olha só os versos 1 e 2 de Salmos 24. Ao Senhor pertence o quê? A terra, e a sua plenitude, e o mundo, e o que neles habitam, porque ele fundou-a sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Observem, Davi, diante desse contexto, ele provoca no coração das pessoas, e provoca em nosso coração, chamando que esse Rei Jesus é o Senhor, quem criou todas as coisas. Quando nós lemos Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, lá estará escrito que aprove Deus em Cristo ter toda a plenitude. Quando nós lemos um verso muito conhecido de todos nós, Romanos 11:36, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 4, verso de número 11, quando está retratando a majestade de Cristo Jesus, João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: a ele seja a honra, a glória, as ações de graças, o poder, porque tudo foi criado por ele, e por suas palavras vieram a existir. Então nós temos que entender que toda a criação, de todas as coisas, foram feitas por causa de Cristo, e principalmente Adão e Eva, e toda a geração pós Adão e Eva, todos nós fomos criados por causa da majestade e do poder que é em nome de Jesus Cristo. Então Davi, meus irmãos, está contemplando a criação de um Deus poderoso, da sua soberania, do seu controle sobre toda a terra, e isso me deixa confortável, porque todas as coisas foram criadas por Ele, e por Ele, seu Criador, nunca deixou de ter o domínio sobre elas. Então Davi está exaltando a extraordinária criação deste mundo. E é evidente, meus irmãos, que quando nós falamos sobre toda a criação, falamos sobre a diversidade de toda a criação, de seres que vivem nas águas. Olha a inteligência que Deus fez os homens, a inteligência de criar seres que respiram pelas águas e com água. Olha a beleza da criação, porque se esses animais marítimos saem da água, eles morrem. E se nós entrarmos na água, irmãos, a gente consegue respirar pela água? Não. Precisamos de algum mecanismo de oxigênio, tampando as regiões, respiratórias, nariz e boca, onde conseguimos respirar. Se nós não utilizarmos, meus irmãos, de máscaras com oxigênio, certamente morreremos. Essa é o poderio da criação de Deus, criando seres que voam, criando seres, meus irmãos, que moram debaixo da terra, criando a complexidade que é o ser humano, que para, meus irmãos, muitas vezes um pedaço do corpo, é necessário vários especialistas para explicar pedaços do corpo, e ninguém consegue ser especialista do corpo inteiro do ser humano. O neurologista depende do ortopedista, e aí vai, mostrando o poderio da criação de Deus. Aspiramos oxigênio, e Deus cria a árvore para inspirar o gás carbônico que nós expiramos, para que possamos ter oxigênio para viver. Quem é que pode fazer isso? Quem é que poderia criar o mundo, sustentá-lo no universo?
sem nenhum cordão para segurar a terra. Observe bem, esse é o Deus que nós cremos, um Deus poderoso. E Davi fala: ao Senhor pertence tudo, o mundo e tudo que nele habita. Meus amados, quando eu era criança, o meu sonho é ser astronauta. É por isso que meu pai me apelidava de cabeçudo, porque eu vivia no mundo da lua literalmente. Eu sou apaixonado, meus irmãos, de contemplar os céus. Eu já até falei com minha esposa: se ela quiser me dar de presente uma luneta, nem que seja uma lunetinha, eu estou recebendo. Porque eu acho fantástico, meus irmãos. Quando, olha, não ri de mim não, tá, meus irmãos? Não ri de mim não. Mas quando eu assisti Vingadores, e aquelas viagens que eles fazem no universo, parece ser besteira, sabe, Fábio? Mas eu fico imaginando, dentro até mesmo de um filme de ficção científica, tentando, meus irmãos, entender esse universo. Eu fico pensando: meu Deus do céu, volta logo, Jesus, porque além de conhecer-te face a face, meus irmãos, o único pedido que eu vou fazer para Deus, que Ele me dê a oportunidade de conhecer todo o universo que Ele criou. Vai ter tempo, né? Vai ter eternidade. Mas eu fico, meus irmãos, eu fico pensando: Senhor, na restauração dos céus e da terra, desse novo céus e nova terra. Eu quero dar um abraço no leão, meus irmãos, dar um cheiro no leão, uma cafungada no leão, e o leão olhando para a minha cara, olhando para a cara dele, ele não vai poder me morder, pode até dar uma risadinha, mas eu fico pensando nisso. Parece ser coisa de criança, mas não é não, meus irmãos. Eu sonho esse dia, eu estou sonhando com isso, de poder ver seres celestiais. Apesar que tem gente que vê anjos com uma facilidade. Eu tenho 34 anos de evangélico, 21 anos de pastor, 43 anos de idade, e até agora eu não vi um anjo. Mas tem gente que tem uma facilidade de ver anjo, que é uma coisa incrível. Eu quero ver. É um pedido, meus irmãos, que estou aqui compartilhando com os irmãos. Senhor, quero ver a tua glória ainda mais. Toda essa criação, somente um Deus conhecedor de todas as coisas. E não é à toa que o salmista está dizendo: ao Senhor pertence tudo, tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que habita nessa terra. O Senhor quem fundou, foi o Senhor quem fez. São as maravilhas deste Deus que é poderoso. Você pode dar uma glória a Deus? É isso que ele está expressando. Ele está adorando o Senhor no reconhecimento da atribuição do seu poder de criação. Ele está atribuindo a Deus, exclusivamente a Deus, todo o poder da criação. Mas não somente isso. Ele faz uma pergunta que também devemos, meus irmãos, olhar para dentro de nós e pensarmos: será que eu terei o privilégio de subir ao Monte Santo do Senhor? Olha só o que está escrito no verso de número 3. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem estará no lugar santo? Quem poderá permanecer lá? Essa pergunta que ele faz. Diante da contemplação, meus irmãos, da soberania de Deus, que Davi está fazendo, nessa maravilha de todo o poder, ele olha para o homem agora, e pergunta a cada um de nós: quem de nós é digno de estar diante da sua face? Quem de nós é digno de estar diante e contemplar o seu poder? Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que infelizmente Adão e Eva tinham o privilégio de contemplar e conversar com o Senhor. Literalmente era a voz de Adão e Eva e a voz de Deus, literalmente respondendo Adão e Eva. No crepúsculo do dia, e eu creio que este é o melhor momento de tomar um cafezinho da tarde, quando o sol está se pondo, aquele café quente, aleluia, com aquele pão quentinho, glória a Deus,
com aquele queijo maravilhoso no pão, meus irmãos. Alguém está com fome aqui? Então eu vou parar. Mas Davi está questionando agora, qual de nós seres humanos, pecadores, terá assento ao monte santo, ou seja, no lugar santo de Deus? Nós não podemos esquecer que em Gênesis 3, está descrito ali, sobre o afastamento de Adão e Eva por causa do pecado. É descrito em Gênesis 3, o que o homem perde, a beleza de contemplar Deus face a face, a morte espiritual que se chegou até nós, a divisão que foi feita por causa do pecado, entre nós e Deus. Então Davi também, ele reflete as questões de que nós, pecadores miseráveis, em nós mesmos, não teríamos nenhuma possibilidade de se chegar novamente a Deus. Nenhum homem, por si mesmo, nunca conseguirá ver a face do Deus vivo e santo. Nenhum homem, por si mesmo, tem o poder de chegar diante do Senhor, se não tiver mãos limpas e coração puro. E é isso que ele indaga, quem subirá? Mas ele responde, verso 4, aqueles que mantêm as mãos limpas, seus corações puros, aquele que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Ele diz que essas pessoas hão de receber a bênção do Senhor. Mas qual é a maior bênção que ele está se referindo? A bênção do dinheiro? Porque santidade e pureza, meus irmãos, elas não são aqui prerrogativas para o dinheiro, mas para a vida santa. Não é a vida santa como eu já vi alguns pregadores pregando, que precisamos jejuar, orar, santificar, para que haja prosperidade. Meus irmãos, prosperidade é uma consequência de uma vida santa, pura, de busca ao Senhor. Nós não fazemos isso porque queremos o resultado, fazemos isso porque queremos ver a Deus, porque queremos estar na presença do Senhor. E aqueles que buscam o reino, a sua justiça, o próprio Deus acrescentará sobre a sua vida as necessidades mais íntimas, profundas e detalhes da nossa vida. Ele está dizendo que aqueles que mantêm o seu coração puro, que são justos, receberão a bênção do Senhor. Mas para quê? Para a salvação. Porque preste atenção, ele pergunta, quem é que poderá ver a face do Senhor? Somente aqueles que estão purificados e as suas mãos estão limpas. Mas como adquirir coração puro e mão limpa? Só é por intermédio de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E todos aqueles que o têm como Senhor e Salvador, têm pelo seu Espírito, pelo seu sangue, remissão e lavagem do seu pecado. É evidente que no Antigo Testamento, o único que poderia entrar no Santo dos Santos era apenas o sumo sacerdote. Ele tinha essa liberdade de trânsito dentro do tabernáculo, poderia estar no pórtico, poderia estar no pátio, ele poderia estar no santo e poderia entrar no Santo dos Santos. Mas quando Jesus, retratando a Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação, a sua morte rasgou o véu, a sua morte, meus irmãos, liberou os seus filhos, por intermédio dele, de ter uma conversa novamente direta com o Pai. Somente aqueles que estão lavados pelo sangue de Jesus poderão responder à pergunta: quem é que pode subir ao Monte Santo? Somente os lavados e remidos. O salmista está retratando aqui também a vinda de Jesus Cristo.
a qual voltará para buscar a sua igreja. E quem é que poderá subir? Somente aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. E o que é ter o selo do Espírito Santo? São todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e têm os seus nomes escritos no livro da vida, esses poderão se assentar no Monte Santo do Senhor. São esses. E é por isso que ele enfatiza: é necessário mão limpa, coração puro, aqueles que não se entregam à falsidade, não fazem juramento de engano. São esses, meus irmãos, que poderão se assentar. E assentar no Monte Santo é justamente receber, meus irmãos, a maior graça de todos, da vida eterna, da salvação eterna e do convívio eterno com Deus. Eu já exprimi aqui, expus mais vendo aos amados irmãos, qual é a maior glória dos céus? É ter rua de ouro? O ouro, meus irmãos, ele é usado para compra aqui na terra, para o enriquecimento aqui na terra. Nos céus, meus irmãos, vamos precisar de pedras preciosas para comprar? Não! Mas João traz o símbolo da riqueza do céu, ao contexto que ele entende. Ele está dizendo: os céus são tão preciosos, que lá tem ruas de ouro, pedras preciosas. Mas, meus irmãos, o que é mais glorioso do que ouro, do que pedra? A presença de Deus, vendo Ele face a face, como Ele é. O Salmos 24, no verso 4, vai nos mostrar que há um favor imerecido em nossas vidas. Aquele que é puro, como nós dissemos, de mãos e puro de coração e mão limpa. Depois de ele mostrar que a única capacidade que o ser humano tem de se encontrar nesse Monte Santo é sendo regenerado, limpo do seu mal, abandonando o pecado, esquecendo das coisas que para trás ficam, avança. Esses, por causa do Senhor e de sua lavagem pelo seu sangue dos nossos pecados, poderão se assentar. Então é que ele demonstra que a capacidade de qualquer ser humano de ter encontro com Jesus, de ter encontro com Deus, se faz mediante aquele que subiu aos céus. Então ele está demonstrando que a atitude que devemos ter para alcançar a majestade de Deus deve ser por Cristo Jesus. E por Cristo Jesus precisamos manter uma vida de santidade, mãos limpas, coração puro, ação de santidade. Porque ele atribui as mãos, são as atitudes que nós levamos, é aquilo que nós queremos, provocamos em ações pecaminosas, coração puro, intentos e desejos profundos em pecar. Então, duas coisas que precisamos: não agir mais pelo pecado, nem por causa do pecado, e também não termos intenções malignas no coração, desejos impuros, desejos, meus irmãos, que nos afastam do Senhor. São essas coisas que no dia do arrebatamento farão cada um de nós misericórdia. E eu não quero isso, ficar quando Cristo vier nos arrebatar. Mas ele vai dizer que é uma bênção do Senhor àqueles que procuram santidade, procuram justiça. É evidente, meus irmãos, que nós não estávamos no jardim do Éden com Adão e Eva, mas recebemos a maldita herança do pecado. Mas por causa de Cristo no Calvário, hoje nós somos redimidos, salvos, e hoje podemos ter a bênção do Senhor ao nosso respeito e para nós também. É por causa dele que somos redimidos, e por causa dele, verso de número 6, que devemos buscar incessantemente a sua presença.
Olha só o que está escrito no verso de número 6. Essa é a geração dos que o buscam a sua face, do Deus de Jacó. O salmista está dizendo que nós precisamos estar em Jesus. Uma coisa, meus irmãos, é contemplar a face, outra coisa é estar nele. O salmista está dizendo que as gerações precisam buscar o Senhor, e é uma geração que está fora da condenação eterna, assim como Paulo diz no capítulo 8 de Romanos: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, sim, mas eles são que salvos, libertos por Cristo. Precisamos buscar o Senhor, meus amados, porque Ele está voltando. Precisamos todo o tempo ter a nossa mente nele. E a geração que Ele está colocando aqui é justamente que devemos, dia após dia, falar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, que devemos buscar o nome do Senhor dos Exércitos. Quando eu era pequeno, apesar que eu parei de crescer, eu tinha 15 anos de idade, eu me recordo, meus irmãos, sempre que minha mãe, ela olhava para a gente, principalmente nos bancos, eu tremia todinho. Sabe o que eu tremia? Ela falava assim: Andrezinho. Mas minha mãe deixou um legado muito importante na minha vida. Meu pai foi um homem de Deus, sim. Foi um pastorzaço, foi sim. Mas a minha mãe foi minha mestre. Minha mãe me ensinou muitas coisas nos detalhes. Meu pai também foi um grande exemplo na minha vida. Eu louvo ao Senhor que pelo menos, eu pude ter esse privilégio de entender o que é o pastoreio. E quando eu entendi o que é o pastoreio, meus irmãos, porque meu pai, Deus o chamou para ser pastor, e eu gostaria muito de ter o que meu pai tinha. Era um evangelista natos. Um dia ele só cantava, o povo vinha à frente e aceitava Jesus Cristo. Era uma coisa incrível. Mas deu isso a Cássio Costa Moraes, mas não deu isso a André. Mas quando a gente entende a beleza, meus irmãos, de servir ao Senhor, nós vamos entender também a importância de dizer aos nossos filhos sobre Cristo. E minha mãe sempre dizia isso. E todas as vezes, meus irmãos, que eu aprontava dentro da igreja, os irmãos sabem que eu aprontei pouco aqui nessa igreja, não fiz nada nessa igreja. Só subia no telhado da igreja, na torre da igreja, me pendurava no sino da igreja, fazia coisa pouca aqui, meus irmãos. Pulava da igreja para a casa pastoral, subia no antigo refeitório pelo cano que tinha lá. Eu fiz pouca coisa. Mas quando ela descobria, qual a primeira coisa que ela fazia? Falava: Andrezinho, vem cá. Eu falei assim: ô mãe. Aí o que ela fazia? Usava a psicologia, chinelada primeiro. E serve psicologia, tá? E se não tinha o chinelo de perto, era a correia. E se não tinha uma correia, podia ser também, meus irmãos, uma concha de pegar feijão. Também servia. Excelentes psicólogos. As marcas da disciplina que minha mãe deixou não foram as marcas no corpo, foram as marcas no meu coração. E ela sempre nos impulsionava a buscar o Senhor. Ela sempre falava: busque ao Senhor, busque ao Senhor. Até um dia que eu entendi isso. Porque quem é filho de pastor, sabe, meus irmãos, que às vezes, existia aquela obrigação, não, Daniel? Está ali Daniel, Levi, filho do pastor Moisés, Eu não sei quem é mais bravo na tua casa lá, se é pastor Moisés ou se é missionária Kézia, mas eu acho que é missionária Kézia. Estou certo, Daniel? Ela é mais brava, Mas tinha hora, meus irmãos, que eu não queria vir para a igreja. Mas ela falou assim: você vai. Mas eu vou dormir. Vai dormir na igreja, mas você vai. Meus irmãos, como isso foi precioso. Ensinar a geração a servir ao Senhor. Hoje a primeira coisa que infelizmente que fazemos como pais,
para que os filhos não nos perturbem, toma o celular. Não é verdade? O que o salmista está dizendo é que a geração buscará o Senhor. Não apenas ele, mas os seus filhos buscarão o Senhor. Infelizmente, Davi teve problemas seríssimos na sua casa com seus filhos, por causa de um erro que cometera com Betseba. A consequência do pecado de Betseba, isso, meus irmãos, acarretou em sequências e sequências de ruínas dentro do seu próprio lar. Mas ele também entendia e fazia os seus filhos aprenderem do Senhor, ao ponto que Salomão foi quem alegrou o coração dele, porque o seu desejo era construir o templo em nome do Senhor, mas ele não podia porque havia muito sangue. Mas o seu filho Salomão, levantado por Deus, ergueu um templo de adoração. Por isso que ele fala: busquem as gerações do Senhor. E hoje, como geração presente, uma geração que está passando rápido, precisamos buscar ao Senhor enquanto há tempo, enquanto podemos, enquanto há liberdade de expressarmos a nossa adoração, porque chegarão dias, meus irmãos, que não mais teremos a liberdade de estar na casa do Senhor. Então Davi está nos dizendo, inspirado pelo Espírito Santo: gerações, busquem ao Deus vivo, busquem a face do Senhor. Por que buscar ao Senhor? Porque no final desses salmos, os últimos versos, ele vai falar sobre o resplandecente, o majestoso, o glorioso, o poderoso, versos 7 a 10. Como Davi termina esses salmos? Ele termina dizendo às gerações, ele termina profetizando o Messias. Nesse texto, nesse trecho, melhor dizendo, ele está, meus irmãos, profetizando para o futuro, e o que já aconteceu há 2000 anos atrás, a ressurreição, a morte e a ascensão de Cristo aos céus. E ele aqui está revelando a expansão desse poderio, desse majestoso rei. E ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. No final desse salmo, Davi, ele clama duas vezes na expansão da entrada poderosa de Jesus Cristo, da glória do Rei. Ele está exaltando Cristo Jesus, em que todos os portais, todas as regiões eternas, que todos os homens, todos os seres, precisam erguer as suas cabeças em reverência e esplendor, para, meus irmãos, compreender que Jesus Cristo é majestoso. Ele está aqui, meus irmãos, mostrando que os homens, que os seres celestiais, que todas as regiões, quer sejam elas infernais, humanas e celestiais, precisam reverenciar o todo majestoso Jesus Cristo. Ele está aqui expressando nos últimos versos que esse rei é o único rei que consegue em 3 regiões ter a glória. Aí você fala: que 3 regiões, pastor? Nas regiões infernais, Cristo mostra o seu poder e domínio sobre o inferno e sobre a morte. Na região humana, Cristo mostrou o seu poder de não ceder aos pecados nem às tentações,
mas se fez e se tornou e continua sendo glorioso. Nas regiões celestiais, os anjos proclamam a sua glória. Os anjos, meus irmãos, se rendem à sua majestade. Os anjos se dobram diante daquele que é poderoso, daquele que está sentado à destra do Pai, que encara-se homem, sim, não usurpando-se como Deus, sim, mas não deixa de ser majestoso e rei sobre todos nós, ao ponto que ele mesmo diz: toda autoridade me foi dada, tanto nos céus como na terra. A autoridade dele é tão grande que os demônios se submetem ao seu nome, e todas as vezes que um demônio, que Satanás, escuta o nome de Jesus Cristo, ele teme, porque sabe que toda autoridade lhe foi dada. Não apenas isso, como nós citamos em Colossenses 1, o próprio Pai Celestial, Deus sobre todos nós, diz: sobre ele está toda a plenitude. Os salmos dão ênfase à soberania de Jesus Cristo, exalta Jesus, não apenas no seu exercício como rei, mas como Deus Todo-Poderoso. Ele ressalta também, meus amados, que este Rei da Glória continuará sendo adorado nos céus. Apocalipse fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Apocalipse 5 fala que todos os seres se dobrarão, quer seres celestiais, animais que voam, animais sobre a terra, embaixo da terra, e todos hão de proclamar que Ele é Senhor sobre todos nós. Então percebam que Davi profetiza, ele traz para os dias atuais dele o acontecimento das coisas futuras, dizendo: ao Senhor pertence todas as coisas. E é por isso, meus amados irmãos, que estamos aqui nessa noite por causa dele, porque ele é Senhor e Rei sobre todos nós. Eu não tenho medo de repetir que aqueles que escarnecem de Jesus, aqueles que zombam do seu nome, aqueles que dizem: eu não quero, nações talvez inteiras ou quase inteiras, que dizem que ele é insuficiente, eu tenho um recado a lhe dar: chegará um dia que ninguém resistirá ao resplendor da sua glória. Porque todos hão de reconhecê-lo e saber que ele é Senhor. Talvez hoje, meu amado, você não esteja tão animado para adorá-lo. Talvez você não esteja tão enfático em dizer o nome dele. Mas chegará um dia que diante da sua face, a nossa boca não se calará. A verdade é que nós não estaremos de pé diante dele, nós estaremos de joelhos, prostrados. Chegará um dia que nenhum orgulhoso ficará de nariz empinado, porque não resistirá à glória dele. Para uns, diz a palavra do Senhor, que será um dia terrível. Mesmo reconhecendo que ele é Jesus, será um dia terrível. Por que será um dia terrível? Porque aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, hão de reconhecê-lo que é Senhor, porém, estarão condenados ao lago de fogo. Mas para os seus filhos, em que seus nomes estão no livro da vida, o Senhor, pela sua palavra diz, será o grande e glorioso dia. Por isso, meus irmãos, podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero terminar
falando algo muito sério, mas muito alegre também. Se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, a volta de Jesus será o pior dia para você. Será o pior dia da sua vida. E se você morrer hoje sem Jesus, não espere você que alguém poderá ter o poder de intercedê-lo quando você estiver morto. Já era. Mas eu quero dar um recado para você, que mesmo que a morte, meus irmãos, bata a porta da nossa vida hoje, as pessoas falam: pastor, misericórdia, misericórdia, pastor. Ok, meus irmãos, mas a morte não é o nosso problema, e nunca foi o nosso problema. Se um dia a morte nos bater hoje, antes da volta de Jesus Cristo, fique tranquilo, você estará guardado no lugar que a Bíblia fala chamado paraíso, aguardando o quê? A volta dele. E a palavra do Senhor diz que os mortos hão de dar os seus que o mar hão de dar os seus mortos, que a terra hão de dar os seus mortos. E aqueles que esperaram no Senhor, perseveraram até o fim, não abandonaram a sua fé, não desanimaram no caminho, não se perderam no meio desse caminho. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que você ressuscitará para a glória de Deus. E aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, receberemos juntamente com aqueles que morreram em Cristo, corpos glorificados. Para quê? Para se cumprir o que nós lemos. Nós levantamos a nossa cabeça e vemos o Rei da Glória. Então, meus amados, aguenta mais um pouquinho, porque Jesus está voltando. Aguenta firme aí, porque o Rei da Glória está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome. O Rei está voltando. O Rei está. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e dizer: coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos cantar novamente. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Quem é o nome vai ser chamado? Você pode dizer: Jesus pode me chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Cristo vem me buscar. Senhor,